Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de cálculos para motores de corrente contínua. Então, como estamos aqui na nossa primeira aula, vamos aqui simbolizar mais ou menos um corte transversal de um motor. Então o que nós temos aqui? Nós temos toda a carcaça de proteção do motor, tá? Com um pequeno pino ou até maior, onde nós temos o enrolamento de uma bobina estática que vai fazer o papel de ímã, né? Então ela vai gerar o campo que vai induzir a rotação do rotor, né? Então aqui nós temos as escovas, os contatos bonitinhos do rotor. Então vamos lá. Essa bobina é uma bobina estática, por isso que ela recebe o nome de estator. O estator, ela é a bobina de campo, portanto, se ela é uma bobina, ela representa um resistor. Vamos lembrar do resistor na primeira lei de Ohms? Quando a gente aplica uma DDP num determinado resistor, essa DDP vai ser chamada DDP de campo, ele é percorrido por uma corrente chamada corrente nessa bobina de campo, que é a bobina do estator. Então é só você aplicar U igual a RI URI. Para representar então o rotor ele é bobinado também, óbvio, né? Para você ter a indução de um campo no outro e provocar a rotação com aquela força de Fleming que a gente viu na primeira aula. Esse rotor ele recebe o nome de armadura e comutador. Ele contém a armadura e o comutador. O que é a armadura? É a bobina móvel, que um campo vai induzir no outro. Então, na verdade, um polo norte, um polo sul do estator vai produzir uma força magnética de rotação no rotor. Então, o que ele tem lá? Ele tem os comutadores, que a gente viu na última aula. Nós chamamos isso de armadura, que sustenta toda a bobina móvel. Então, por isso que a gente diz que o rotor é bobinado. Se ele é bobinado, ele tem uma resistência também, que é a resistência do fio dele. Mas veja bem, além da resistência, ele tem a rotação. Essa rotação ela vai ser chamada de força eletromotriz ou força contra-eletromotriz, que a gente já vai ver daqui um pouquinho, tá? Então o que esse rotor possui? Olha aqui, ó, a escova de contato, bonitinho para representar o rotor e os fios de entrada e saída para ele receber a diferença de potencial ou tensão. Então como a gente representa um rotor? Com uma resistência da armadura, já que essa armadura está presente no rotor, com a resistência da armadura, e a força eletromotriz induzida, tá bom? A gente já passa para os tipos de motores agora. Então o nosso rotor, também conhecido como nossa armadura, para ele funcionar, ele precisa receber uma corrente elétrica que agora vem conhecida pela corrente que vai entrar na armadura. Portanto, essa tensão aqui, ó, que a gente vai chamar de UG ou U da armadura, o que seria na verdade esse U da armadura? Como ele vai receber essa tensão, essa DDP, a gente vai perceber que ela vai se dividir em duas partes. Na DDP do rotator, né? E mais quem? Mais a DDP da resistência. Aqui dentro, moçada, você tem uma resistência da armadura. E essa resistência da armadura vai ser percorrida por essa corrente da armadura. Então a gente vai ter uma DDP aqui, ó. A gente vai ter uma DDP que seria uma dissipação térmica. E essa DDP é RI, que a gente vai chamar de RIA. Então, essa DDP da entrada da armadura, ela vai se dividir em duas partes. Ah, mas se de repente a resistência elétrica dessa armadura for muito pequena, for praticamente desprezível, beleza, então toda essa DDP de entrada, ela vai ser completamente aplicada no rotor. Então esse EG
significa a parte que vai para onde? Para a energia mecânica. Ou seja, a parte que vai fazer a rotação no motor, né? Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Então, turma, se nós temos essa tensão de entrada dividida em duas partes, na energia mecânica e na resistência interna da armadura, então essa parte RA e A é a parte dissipada na forma de calor gerada por atrito, né, gerado pelo resistor do fio, né, que tem um valor de resistência. Correto, moçada? Passaremos agora aos tipos de motores. O primeiro tipo de motor, vão ser 4. O primeiro tipo, motor de corrente contínua com excitação séria. Quando a gente fala em excitação, a excitação é a geração do campo. A excitação é a bobina de campo que vai induzir a força magnética no rotor, na bobina do rotor. Então, quando a gente fala que nós vamos excitar um motor em série, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós temos o rotor. E o que esse rotor tem? Tem a força eletromotriz ou força contra a eletromotriz e a resistência da armadura. E cadê a bobina de campo? A bobina de campo, ela tem que estar aqui, ó, né? Com a sua resistência de campo para o campo magnético induzir uma força magnética lá no rotor. Mas em série, nós ligaríamos na mesma corrente para formar um circuito do tipo série, onde os pontos A e B de entrada da tensão total, tá? Tudo que entra a gente chama de DDP, que é a DDP total, dada em volts, e a corrente então que vai entrar por aqui, vai passar por aqui e vai passar pelo rotor também, é uma corrente só. Características do circuito série. Então eu posso dizer que a corrente que vai passar na bobina de campo, que é a chamada IC, é a mesma corrente que vai entrar na armadura. Por isso ele é chamado de série ou universal, que a gente vai ver daqui um pouquinho. O que significa isso? Que essa corrente IA, que é a mesma corrente IC, percorre todo o mundo. Então o que a gente vai ter aqui? Então vamos lá. A primeira tensão que a gente vai ter é a tensão de campo, o UC. A segunda tensão que a gente vai ter aqui é a tensão da armadura. Então o que a gente pode dizer? Que a tensão total, o que entra no motor, é igual à tensão de campo mais a tensão da armadura. Então a gente poderia já colocar lá RI, e quem é esse I? É o I de campo, mas que vai ser o I de A da armadura, já que é uma corrente só, pela série. Mais quem? Mais a força eletromotriz, mais RA e A, já que essa tensão da armadura está em duas partes. Correto, moçada? Então está aqui toda a tensão de excitação do motor universal. Como eu estou falando que ele é um motor, ele é um receptor. Então veja que está entrando essa corrente. Então, portanto, ele está recebendo a corrente e a DDP total. Presta atenção no que vai acontecer agora. Esse motor de corrente contínua, com excitação em série, ele também pode funcionar como dínamo, como gerador de energia elétrica, de corrente elétrica e DDP. Mas como isso funciona? Quando a gente colocar o eixo do rotor para girar com uma energia que não seja elétrica, óbvio. Quando a gente colocar esse eixo com uma roldana, por exemplo, ligado a uma polia
onde a gente tem uma correia ligada a algum lugar que vai girar esse eixo, né? Que é o princípio de geração de energia elétrica. Então o que vai acontecer? Tudo vai começar de onde? Tudo vai começar daqui. E aquela bobina que está em série, que é a bobina de campo, está presente. Então, ao invés de entrar, vai sair. Quando a gente colocava a tensão que a corrente entrava, era daqui para lá. Agora nós vamos começar ao contrário. Nós vamos gerar essa corrente elétrica através de um dínamo. Então essa corrente elétrica agora vai sair da armadura, passar pela bobina de campo, e agora ela não entra mais, ela sai. Se ela sai, essa DDP ela não vai ser aplicada mais, ela vai ser utilizada. Então ela já não vai ser mais a total, ela passa a ser útil entre os pontos A e B, para a gente alimentar uma lâmpada, para a gente colocar como carregador da bateria de um carro, que nada mais é do que um alternador. Por isso que ele é chamado de universal. O motor com excitação em série, somente ele, chamado de universal, por quê? Porque ele tanto pode funcionar com motor, como ele pode funcionar com gerador. Só que toma cuidado que agora tudo está saindo dele. Então o principal fator é que a gente começa daqui. Se a gente começa daqui, a gente vai começar dessa DDP, que vai se dividir em duas. Ela vai se dividir em quem? Nessa de campo e na de saída. Então a gente diz que agora, funcionando como dínamo e gerador, começando de lá, começando daqui para cá, nós temos essa diferença. Então, pessoal, a partir da DDP da armadura, como ele é um gerador, o nosso EG, que é a nossa força eletromotriz agora, porque ele passa a ser um gerador, força contra a eletromotriz seria no motor, porque ele vai receber agora que ele vai gerar, mais aquela resistência da armadura vezes a corrente da armadura. Então presta atenção, se esse EG é o total, se eu somar, isso aqui não é uma perda. Por quê? Porque eu estou começando da esquerda para a direita no esquema. Então, portanto, eu vou ter que distribuir isso aqui depois nessa DDP e na de campo. Olha o que vai acontecer. Já que ele vai ser o total, da esquerda para a direita, ele vai ser a soma, ele vai ser igual à soma de todas as DDPs. Então, por isso, esse menos RA e A para cá passa a se somar. Entenderam? Porque aqui é um sinal negativo. Por quê? Porque esse EG começa a gerar dentro dele, dentro da rotação, já que ele representa a energia mecânica, e o resto é tudo energia elétrica dissipada. E essa vai ser a útil. Né? Então o que significa isso? Que aqui na verdade é uma perda lá dentro do interior. Então passando para fora aqui, eu tenho um total que é a soma de todas. Então sempre isso daqui é a parte dissipada, na forma de calor, tá? E isso vai ser útil, beleza? Então vamos lá, turma. Algumas equações de apoio na resolução de exercícios de motores. Uma das principais equações é a potência de bipolo, que vocês já viram em outras oportunidades, inclusive em eletricidade 1. Potência, principal equação de potência é dada como π, ou seja, essa corrente em amperes, essa DDP em volts, portanto nós temos watts. Então muitas vezes essa potência vai receber o nome de potência útil. Potência útil é aquela potência em que a gente vai usar, né? Então se esse motor ele é um motor, o que a gente vai usar dele? A rotação do eixo. Então o importante é a rotação do eixo. E no eixo seria quem? A rotação, tá? Então o que a gente ia ter? A corrente vezes a tensão útil, onde nós estamos usando. Já quando a gente fala em potência total, a gente vai usar a corrente vezes a DDP total. Tá? Então por isso que a gente tem que na hora de ler o exercício entender se ele está funcionando como um motor ou se ele está funcionando como um dínamo. Quem vai ser a parte útil, quem vai ser a parte total. E a diferença entre elas?
Se eu calcular a diferença entre as duas potências, a maior menos a menor, a gente tem a potência dissipada. Então essa potência dissipada é o módulo da diferença entre a potência total e a potência útil. Então a gente vai chamar agora de PU e de PT. Uma outra equação importante de potência é a potência do torque mecânico, que é a potência mecânica, que era o torque vezes a velocidade angular, tá? Que a gente chamava de ômega. E a velocidade angular, lá do movimento circular, em física, em outras oportunidades vocês já viram, tá? Isso dado em RPS. Aliás, perdão. Dado em radianos por segundo, seria 2πf. 2πf, essa frequência em RPS ou Hz. Rotação é frequência. Velocidade angular é velocidade de rotação do eixo. Toma cuidado, tá? Uma das equações principais seria que a velocidade angular seria 2π vezes a frequência. Uma outra equação de apoio importante, pessoal, é a equação do rotor. Então veja bem, o que nós temos lá no rotor? Nós temos a força eletromotriz ou contra-eletromotriz e a resistência da armadura, da bobina do rotor. Então veja bem, a energia mecânica, a potência mecânica que vai sair é totalmente do conjugado magnético, ou seja, conjugado magnético, estator, rotor. Então o pessoal chama de potência mecânica, potência magnética, o torque vezes a velocidade angular, tá? Então a gente já viu isso agora mesmo, vocês já viram em eletricidade também no semestre passado. Portanto, quando a gente tem essa força eletromotriz, ela é diretamente proporcional à rotação, já que aqui dentro que sai o quê? A rotação. Então, esse E proporciona diretamente a rotação. Então, do que a gente depende? A gente vai depender da frequência, então quanto maior o valor do E, maior a frequência, e o fluxo magnético, né, que vai produzir a indução. Por isso, moçada, esse fluxo magnético aqui, ó, você vai calcular através dessa força eletromotriz ou contra-eletromotriz, toda função de proporcionalidade tem uma constante, e essa constante é um fator do motor. Vocês não precisam conhecer esse fator do motor. O fator do motor está no manual dele, tudo bonitinho. Esse fator do motor, ele é descrito em uma matéria chamada enrolamento de motores, né, que o pessoal usa muito em engenharia elétrica. Então vocês, engenheiros mecânicos, não precisam determinar esse fator, ele já vem pronto. O que significa isso? Que quando a gente vai calcular essa frequência RPM, ela vem lá da velocidade angular, 2πf. E lá da velocidade angular, essa frequência está em Hz. Para passar isso para RPM, vezes 60, né, moçada? Vocês já viram isso em Física 2, vocês já viram isso em outras oportunidades também na engenharia mecânica. 2πf, onde F seria a frequência em Hz, ou seja, Hz, rotações por segundo, que a gente passaria por minuto, ou seja, cada minuto 60 segundos, por isso que a gente multiplica por 60.